Seja bem-vindo nessa estação, onde eu e o colega Pedro, eu, Liduíno, João de Lima e Pedro Carlotto, nós vamos explanar para os senhores o que realmente aconteceu e o que está... Estar junto com vocês, você sabe que os nossos produtores são o nosso grande objetivo, a família rural é o nosso grande objetivo. E nós já havíamos conversado, nós não viemos aqui para inventar a roda, não. Nós sabemos que o pessoal conhece muito bem o cultivo da mandioca, mas nós viemos trazer novas tecnologias para que o trabalho não seja tão penoso, para que o nosso produtor rural otimize a sua propriedade e tenha mais renda com menos trabalho, né, gente? Então, muito bem, esse trabalho aqui com os senhores será dividido em duas etapas. A primeira etapa nós vamos falar sobre a unidade de referência tecnológica. E depois nós vamos explicar como o produtor, de uma forma muito simples, ele consegue descobrir aproximadamente o amido da mandioca na sua fase de colheita e a melhor fase do amido para ele poder vender com maior preço, principalmente se for fazer farinha, tá certo? Então vamos lá. De campo, mandioca irrigada por gotejamento. O que nós temos a nível de município são dois produtores que nós conhecemos que trabalham com mandioca irrigada, mas por aspersão. E aí eu e o Pedro, junto com o produtor, nós tentamos descobrir um método que gastasse menos. E com detalhe, como era muito pequena, então vocês vão verificar que a unidade de referência tecnológica, nós falamos de URT. O que é isso? Na verdade, isso aqui é uma metodologia que a empresa possui, onde a gente consegue agregar mais pessoas num único evento. E onde possamos transmitir algumas informações para o produtor que seja viável a ele utilizar ou não. Então, unidade de referência significa que aqui é uma referência tecnológica, onde nós aplicamos algumas técnicas de baixo custo para o produtor ter sua renda mais favorável. É que a gente nós somos limitados no número de funcionários. Então vocês já imaginaram a gente ter que ir na propriedade de cada um fazer um trabalho desse? A URT vem para otimizar esse trabalho. Agora olha só o comparativo. Esse aqui que é interessante, olha. Não tem como guardar mais nada. Farinheira própria, ele teve despesa de 2.500 que é o custeio por hectare, né? Então ele cai de 12 mil, cai para 10 mil. Porque ele tem que ter um custeio, claro, né? Se ele não tem farinheira de ameia, ele tem o custeio, caiu para 3.800, quase perde tudo. Se ele vender in natura, o custeio caiu para 5 mil. No caso do cidadão aqui, ó, ele teve esse lucro bruto, mas o custeio dele foi maior, porque ele teve investimento no encampamento, na irrigação, mas mesmo assim caiu para 19.695 por meio hectare, vezes 2. Qual é a vida útil do material de irrigação? Segundo ele, esse material chega a 3 anos, 4 anos. Esse material outro é permanente. Esse aqui, a questão é de manejo, é de cuidado, né? Olha porque a diferença, ele fica exposto. Gente. Aqui ele fica em cima da terra. Tem lugares que o pessoal deixa ele pronto, enterrado, mais protegido, encapado. Aquele de fio, né? O de fio que é o melhor. Isso. Olha só. Esse vermelho é receita bruta. O verde é a despesa. O preto é o lucro líquido. Olha o líquido dele aqui, ó. Quase 20 mil contas. Comparando em meio hectare, gente, em menos de 6 meses. Esse é o que nós queremos dizer para vocês. Pode perceber? Eu estou preocupado em plantar 10 hectares de rama de mandioca. Se eu plantar um bem plantado, o trabalho é menos, a renda é maior. A ideia é essa, gente. A gente otimizar a área. Não adianta, vocês acham, é melhor eu plantar um meio hectare e ter uma rentabilidade dessa, do que eu plantar 10 hectares aqui e não cuidar direito, gente. Mas aí, Liduíno, deixa eu só conversar. Também não está na hora de fazer isso aí, mas despertei a curiosidade. Isso é numa terra dessa, e numa terra do Cerrado. É o próximo. Nós esperávamos essa pergunta. É o próximo slide aqui. Deixa eu futuras ações. Só um pouquinho, Lindeiro. A questão do mercado. Vocês venderam essa mandioca a quanto o quilo? Isso. Obrigado. É 2,50. 2,50 o quilo. Mercado consumidor. Onde que vocês venderam isso? Grande Cuiabá. Grande Cuiabá. Tem um mercado... E o teu lá também é assim? Capacidade de fornecimento para lá? Muita. O mercado absorve quantos produtores iguais a esse? Mandioca não existe, para você ter uma ideia, a mandioca há 10 anos atrás aqui nós tínhamos 2.000 hectares plantados.
Hoje nós temos 100 no máximo. Os municípios também querem nesse contexto. O estado tinha 28 mil hectares plantados, hoje não passa de 14 mil. Isso quer dizer que se houver um boom de desenvolvimento da produção aqui, consumidores... Perfeitamente. Só que aí tem um detalhe, você viu o comparativo, que hoje se você pensar no mercado consumidor da Grande Cuiabá, a mandioca descascada, congelada, embalada, cara, tem o seu nicho de mercado diferenciado, que é o que eles procuram hoje. Você já imaginou você vender essa mandioca in natura, de casa no apartamento? Não, eu não quero. Não vai comprar. E ela pré-cozida? E, companheiro, mas pelos dados apresentados aí também, e pela realidade da agricultura familiar hoje no estado, eu creio que 5% dos produtores familiares teria condições de irrigar e eliminar o atravessador. Muito boa sua colocação. Isso aqui é para quem tem água. Quem não tem, isso, é onde tem água, lógico. Bom, futuras ações. Vamos fazer o mesmo trabalho com a testemunha que é aquela ali. Tá certo? Essa é a pergunta do senhor, seu Basílio. Tá. E depois nós vamos fazer esse mesmo trabalho numa área em solos fracos e feios igual eu. Solos que precisa de adubo, de calcário, de reza, de tudo, viu? Porque aí você faz o comparativo, né? É isso, a ideia, se for igual ele, é difícil, né? Mas assim, ó, a gente... Hoje tem algum produtor que faz esse mesmo trabalho de produção de gado, mas no cerrado, que fez a correção e tudo? Não, nós vamos fazer agora. Assim, ó, até tem, não é tão inferior a terra quanto essa, mas lá no Cláudio, uma terra boa também, não chega ao nível dessa, mas ela é um pouco mais inferior e ele produz já há um bom tempo. Mais de 10 anos. Há mais de 10 anos. Muito bem. Aqui Talvez eu possa até testemunhar. O daí... Eu fui um produtor aqui em Rosário Oeste, onde nós tínhamos 3 tipos de solo diferentes em cima da mesma área. Sim. E a gente fez adubação. Fez correção, fez análise, tudo direitinho, e plantamos de acordo com o que a análise recomenda. Certo. E nós tivemos um resultado de produção igual em todos os solos. Isso que é isso. Então a questão é a adubação. É correção. O solo tem que estar... Porque a planta é um ser vivo que precisa ser Claro. alimentado, Lógico. né? Então ela tendo o que comer, Isso. ela vai desenvolver. Claro. Isso. E vai É igual a criança, bem nutrida, vai embora. Isso. Gente, Tem uma ideia que se propaga que diz a mandioca, se jogar adubo químico, ela só dá palha e não dá raiz. Procede? Não. Procede? Não. Não procede? Não procede. não, o Sul está aí provando isso há muitos anos. Não procede. Paraná, A gente sempre fala questão de recomendação de adubação, não é eu, não é o Liduíno, não é o Gilmar, nós fazemos uma análise do solo, quem vai nos falar o quanto tem que pôr ou o que tem que pôr é a análise do solo, é o laboratório. Aquela cultura. Né? Para cada cultura. É o próximo. Sim. Pedro, você tem uma formação. Mosquinha branca que dá na mandioca. Tem que matar, né? O essas feijão ela perguntas, não carrega. E a mandioca carrega? essas perguntas nós íamos responder lá, mas realmente. Nós vimos... Nós vimos a lavoura recentemente aqui Então, se combater ela na mandioca, ela carrega o pé, porque no feijão não carrega. Isso. Nós vamos responder lá, mas nós vamos só adiantar para o senhor. Praga e doença, ela advém de eu procurar uma muda sadia, do solo estar em equilíbrio, compreendeu? Não é só a praga porque existe. Apesar que a mosca branca é chamada a praga do século, né? Do século passado, ela tem como controlar. Porque existem os vetores, existem os predadores. Então, eu vi agora recentemente, mês passado, uma lavoura de 12 hectares que perdeu totalmente com a mosquinha branca. Mas o cara me procurou depois que estava morto. E mandioca? Mandioca. E hoje a preocupação não é só do senhor, de muitas, mas hoje a gente tem alternativas, inclusive como repelente, a gente vai falar para vocês, mas nós temos várias alternativas para o controle. Muito bem. Gente, eu vou só... Essa mosquinha aí não dá em toda a mandioca não. É reboleira, né? Tem um tipo Mas de a folha que praga ela é vai só da idade, naquela lá não dá, ó. Aquele modelo lá. Muito bem, olha só, eu queria só, para passar para a segunda parte, o colega, a gente recomenda que os senhores que plantam rama de mandioca, existe pela pesquisa, existe o tamanho ideal de plantar a rama de mandioca, tá certo? A grande maioria planta nesse tamanho aqui, ó, entre 7 a 10 centímetros.
E a pesquisa já foi trabalho há mais de 200 anos trabalhando, de que é entre 15 a 20 centímetros. Eu pergunto para vocês vão me responder para passar para outro assunto. Quem é que tem mais reserva de comida? A pequena. Quem é que tem mais reserva? Pega esse aqui. É maior. Claro. E a mandioca tem um segredo. Não deveria falar, mas como técnico eu falo para os senhores. A mandioca, os 30 primeiros dias de vida, ela vai usar o alimento daqui, para ela emitir as radículas. Se eu planto desse tamanho e der um pé de vento seco de nada, nos 15 dias ela seca. já foi. Ela pode até germinar, mas nas fraquinhas aí vem a praga. Essa aqui é o ideal, de 15 a 20 centímetros, porque ela tem reserva para um mês. Só que essa aí planta mais, o espaço é menos, né? Só essa metodologia você ganha 20% de produtividade. Mas tá bom. Voltando ao assunto, a pergunta é, que hora eu tenho que colher a minha mandioca para fazer a farinha? Como vocês têm costume, mais do que nós, faz isso direto, existe uma técnica muito simples chamada produção de amido calculado na roça. Você pega um balde de água, agora isso aqui vai demorar um pouco, né? Pega um balde de água, oh Jesus, a gente vai Tá forte? Tem meu livrinho. E Tem negócio da lua também. A lua manda na terra. Né? Isso. E aí, na época da lua, que é época assim que dá para plantar rama aqui dentro dele. O senhor já sabe, né? O senhor sabe, né? O senhor está testando aí, né? Assim como está agora, vai dar de plantar hoje até muito demorar amanhã. Aí depois que a lua passar para cá, que ela amanhecer aqui, até depois eu boto minguando, uma base de um dia, 2. E aí para, porque daí é passar a lua forte, né? Aí tem que voltar de novo. é verdade, vai falar que o senhor tem experiência. Experiência é com o senhor e pronto. Eu não vou ensinar a padre a rezar Pai Nosso, mas plantar na lua boa, numa terra sem adubo, funciona? Funciona? Sim. Plantar na lua boa e não combater a doença e praga, funciona? Não. É uma coisa de dor. Eu vou pegar então, a recomendação é pegar 3 kg de mandioca. Vou pesar esse material aqui com o Pedro rapidinho. Esse aqui já dá 3. Já dá 3? Dá 4 quilos aí. Dá uns 4 quilos já. Não vai. 2 e pouquinho. Rapaz, eu vou pegar vocês, vou sair pro mundo pra... Não é, né? Tão bom demais de peso, né? Só no olho, pô. Deixa o seu peso dele lá. Esse daí é 5 quilos. Aí, ó. Então falando que é 5 quilos. Dá mais de... Mais de 3, 3,5 kg. 3 anos para amarrar um saquinho. Já pensou em 80 aqui olhando, hein? Impossível, rapaz. Ele pesa 3 quilos. Por que 3 quilos? Porque existe uma tabela a ser seguida, né? Mas ele vai ter que desmarrar para tirar mais. Aí eu vou trabalhar. Vamos ver, quem acertou? Quem acertou vai ganhar o almoço diferenciado, hein? 4 quilos. 4 quilos? 4 quilos. 4 quilos, 5? 5,5. 5,5. 6, 7, 8, 9. Olha só. Deu. Vixe, rapaz. 5,5. 5,5 foi aqui. Não, rasga essa cola, Pedro. Não pode rasgar, não pode rasgar, não, porque nós somos fora. Uma vez colocado os 3 quilos, nós vamos imergir esse material num balde com água e vamos pesar. Aí vai dar em gramas. E aí tem uma tabela que vai me dizer, a porcentagem de amido que esse material tem. E a indústria paga por amido. Certo? Ela é pesada. Né? Por amido. Então, existe variedade, por exemplo, a variedade liberata, ela dá 22% de amido. A variedade mais tardia chega a 29%. Nós fizemos aqui a Curizão, chegou com 32%, que foi a tal de latadeira, que é uma de quase 2 anos, que ela pega muito amido, né?
Na cadeia ninguém aguenta mais. Não é mesmo? Demora mais. É porque ela demora 18 meses, né? Demora 2 anos na cadeia para ficar boa. Pesou! Vem, Pedro, você que pode vista. 4. 4. Tira mais um. Então quem ganhou o presente hoje? O senhor não. Voz da Não, esse aqui Quintino. foi 5,5. Eu vi ele Seu falar. Quintino, vamos, depois nós vamos Ele conversar. falou 9 quilos, foi não? Tá errado o zóio hoje. Então, vocês vão analisar, numa área pequena, o cidadão está tendo essa renda aí de 20 mil conto menos de 6 meses. Se eu dividir por 6, dá 20 por 6, dá 3 mil por mês livre. Eu pergunto para mim, produtor, com mandioca, ou milho, eu tiro isso livre. E do MC falou ali na frente, tem um custo de investimento que vocês tiveram aqui para... Tem mais uma raiz aí que Por dá. causa do investimento, né? Mas ela 6 mil que veio da Ibaera e mais 2.500... do custeio dele. Isso foi para implantar a unidade, não Em 2,5 é custeio da lavoura. Esse 6 mil vai ficar... Isso, é investimento. Investimento. Ali o reservatório, Isso. ele fez... Câmara. Tá. Isso, esse investimento vai perdurar aí por 3, 4 anos. Mais. Cuidado, Sim, né? dá para tirar 5 safras, né? Paga muito bem, né? Paga. Então, 3, 7. aí o senhor foi muito feliz, a gente agradece a sua vida aqui. Como o senhor representa uma associação, uma cooperativa de crédito, aí tem um nicho muito grande. 10 mil, Sabemos disso, 10 mil, menino aqui sabe. 10 mil, compreendeu? Para o pequeno produtor, bem trabalhado e aplicado corretamente. Porque o pequeno produtor acha que para ganhar dinheiro tem que aplicar em gado. Isso não é bom não, porque gado, se for gado de leite, tudo bem. Mas gado de costa dá um bezerro por ano. Ele tem que ter área O grande. leite hoje também não dá. Nem compensa. Mas o leite é a única atividade que vai ter todo dia. Né? Mas assim, ó, Ilair, é o que a gente fala, não é que Deu certo? o leite vai dar dinheiro, a mandioca, a agricultura somatória. familiar é a somatória. Contexto. E o leite é uma atividade importante, sabe por quê? Claro que é. Fluxo de caixa. Porque você pensa em A luz é mandioca, todo pensa em dia. abacaxi, é uma vez por ano. Fala. Mas você tem que comer, você tem que E você produzir vai o ano todo. Tem a luz, tem a água, tem o Água, telefone, tem o tal do Vocês entenderam? guri que ter tem o que fluxo de passear, caixa. papapá. Tá bom, não, agora tá bom. Agora já deu os 3 quilos? Já. Agora vamos pesar ela aqui dentro. Esse crédito tem recursos com anos. Não, deixa aí dentro. Deixa. Espera um pouco aí, que aqui até nós distribuímos dinheiro. Pera aí. Não, tem que pesar, tem que amarrar e pesar. Tem um ditado que diz que leite não enriquece ninguém, ele forma cidadão. A Isso. tesoura, 3 filhos aí. Eu tenho um produtor chamado Evandro Casarim. Vocês conhecem, ó. Lá na Guerra Baú. Evandro Casarim. Ele hoje está em torno de 300 litros por dia. E ele está satisfeito. Amém, amém. Não quer mudar de tudo. Olha lá, deu 3 quilos. Vamos tentar ver. Pedro, você aí não podia tocar, ó. Mas tira leite, tem que Podia dar tocar. cedo. Não pode furar, Que é Pedro. leite, foi criado com tudo. Furou não pode. Mas vamos lá. E já trabalhei lá sim já. Começar eu sei mexer com leite, fazer o que caipinhos, que é industrializado, eu sei. O melhor mesmo para ganhar dinheiro rápido é diabo, bastante e abóbora. Hoje, segundo os dados desse trem aqui, ela está com 25, 26% de amido. Com 6 meses. Como, explica o cálculo aqui. Não, porque que deu 380. É assim, ó, existe uma tabela. A gente pesa aqui e tem uma tabela pré-fixada já para saber a porcentagem de amido. Não é bom demais? É entre Muito 22% a 24%? Sim, mas quando aí você está pesando ela dentro d'água. É. Olha só, tá pesando na água ela aqui, certo? Eu coloquei aqui, nós estamos... Deu 500 Para gramas. pesar fora d'água e pesar dentro d'água, É. calcula a diferença. É porque o 3 quilos é por causa da tabela, né? É 3 quilos, a gente tira os 3 quilos por causa da referência da tabela. Sim, coloca pesado em água. Isso. 3 quilos aí deu quanto aí? 500. 500. Aí você vai na de tabela. 22% a 24% de amido. Isso. A tabelinha é pré-estabelecida. Ela dá mais que a liberada. Ah, você viu aí a diferença? Não, Sim, a liberata, ela com 12 meses, que ela já está apodrecendo, né? Ela não vai dar aí com 24, 25, 26. Isso é um trabalho feito pela Universidade de Aurimar.
Gente, está aqui a unidade, se vocês quiserem dar uma olhada, fiquem à vontade. Ah, e o produtor rural, ele disse assim, avisa para o pessoal, aquele que quiser levar não é bom para ir, não é para levar tudo, cada um leva um. Seja bem-vindo à segunda estação da unidade de referência tecnológica sobre mandioca irrigada por gotejamento. Eu sou o Liduíno, agente da Empaé, e o nosso colega Pedro também, agente da Empaé. Eu, ele, a colega Lindelzi e o produtor, proprietário dessa área, que conduzimos essa unidade que serve de referência para os senhores explicarmos algumas ações otimizadas que nós aplicamos para o cidadão diminuir custo. Nós vamos falar da URT, da nossa unidade de referência tecnológica da mandioca irrigada. A gente aqui não está para ensinar a roda para ninguém. Tem produtores aqui que têm um vasto conhecimento, que sabem, produzem a mandioca já há muitos anos. A gente está aqui para trazer novas tecnologias para tentar tornar o trabalho do produtor rural menos penoso. Otimizar mais a propriedade, as suas áreas. Então vamos começar, gente. Nosso dia de campo, como o Liduíno falou, de mandioca irrigada por gotejamento. A gente fez questão de grifar aqui por gotejamento porque tem já várias propriedades que utilizam irrigação por aspersão, por microaspersão, e a gente optou aqui por gotejamento. Pode ir. O RT, como eu falei, é a unidade de referência tecnológica. Essa metodologia de URT vem para a gente poder atender um público maior de produtores, de agricultores familiares, de maneira coletiva. Vocês já imaginaram a gente ter aqui na propriedade de cada um? A gente tem o corpo técnico nosso, nós não conseguiríamos fazer um trabalho desse de propriedade em propriedade. Por isso que a gente otimiza fazendo as URTs, fazendo os dias de campo, que a gente consegue levar informação até a ponta com mais objetividade para um número maior de pessoas. Tá. Aqui nós vamos falar sobre essa URT. A chegada das ramas foi no dia 26 de junho, e o plantio, o dia 24 de julho. Vocês percebem que é uma época assim estranha se falar em plantio de mandioca, porque é na época da seca. A área irrigada foi de meio hectare, o programado. O preparo do solo, lógico, a gente teve um preparo, vocês viram que a gente levou um tempo também, do momento em que chegou a rama aqui até a gente efetuar o plantio. Nós fizemos 3 gradagens, aqui estava um mato bem grande, eu acho que algumas pessoas que já passaram aqui por perto viram que estava bem inçado, e a gente fez 3 gradagens. Foi feito um uso de um herbicida pré-emergente antes do plantio, até porque a mão de obra dele é bem limitada também, ele e o filho dele, são só 2 pessoas. E para poder prolongar a capina, foi utilizado um pré-emergente. O espaçamento é o usual, o que o pessoal usa, 1 por 1. É o mais comum. Tá. Aqui falando na parte da irrigação, nós fizemos um cálculo, um acompanhamento. Foi construído um reservatório cerca de 20 mil litros de água. Esse reservatório é abastecido com o poço artesiano da propriedade. E, olha, no cálculo, ele usou 16 litros de água por cova por semana. É pouco, não é, Claudemir? É pouca água, pouquíssima água. E numa época assim que nós tivemos uma dificuldade para essa terra, como ela tem um teor muito baixo de matéria orgânica, na época da seca ela fica muito compactada. Nós tivemos que molhar para poder reabrir as covas, que estava seco, rachando o chão. Nós plantamos 4.900 covas, que era o material que a gente tinha. Então não chegou bem a meio hectare, que seriam 5.000 covas. Mas era o material que a gente tinha, que a gente trouxe da Agrovila das Palmeiras. A média de produção com casca foi de 3,5 kg. E sem casca, 2,5 kg. Isso vai dar em torno de 30% a 36% de perca. O início da colheita nós começamos no dia 10 de janeiro. Então isso não dá nem 6 meses, dá 5 meses e alguns dias.
a nossa produção alcançada. Então, nessas 4.900 covas, nós tivemos uma perca cerca de 8%, que morreu do plantio das covas. Então, ficou 4.508 covas que pegaram. Essa produção obtida, foi a produção total com casca, 17.778 quilos. Isso em meio hectare, nessas 4.900 covas. A produção sem casca deu 11.270 quilos. Aí deu uma perca de 35% da produção. Tá, aqui chegou na parte das opções de comércio, gente. Esse é um comparativo que a gente fez questão de fazer para mostrar a rentabilidade. Nós temos produtores aqui que já estão nessa atividade já há um tempo e sabem muito bem do que a gente está falando. Com a farinheira própria, essa farinheira própria, com mão de obra própria também, ela dá uma renda de 12.780. Isso a gente está tratando de meio hectare. Quem tem mão de obra própria e farinheira. Normalmente o pessoal aqui faz de ameia, tem o pessoal aqui que conhece desse trabalho. Cai para 6.390, que é a metade. É a metade da renda de quem tem e de quem faz a meia. A mandioca in natura, 7.732. A mandioca in natura tem uma diferença quanto a mandioca descascada. Por quê? Quando o pessoal compra a mandioca in natura, eles fazem uma seleção das raízes. Eles não levam tudo. Por exemplo, eles não levam umas raizinhas pequenas, outras, então a perca é muito grande. E para descascar, não é, Claudemir? Eles utilizam tudo, quase tudo. A perca é mínima. E aqui nós temos a renda descascada e congelada, 28.175. Isso, ele vendendo numa média de 2,50 o quilo. Essa é uma área de meio hectare. Da URT, isso. Tá? Então, se vocês verem, nós vamos mostrar o gráfico, o comparativo de rentabilidade é muito alto. Então, nós trabalhamos com esse gráfico, pode passar, Liduína? Esse gráfico dá para ilustrar esse comparativo que a gente está falando. A rentabilidade dá muita diferença. E vocês verem que uma área pequena utiliza... Hoje, se você fizer um comparativo, nós vamos plantar 10 hectares de mandioca. Para se plantar, muitas vezes você vai plantar 10 hectares de mandioca, você não vai conseguir a rentabilidade que ele conseguiu em meio hectare utilizando 2 mãos de obra. Certo? Por quê? A preocupação nossa é com o cuidado, com o uso da tecnologia da irrigação, que foi o determinante dessa produção. E aqui nós fizemos as receitas e despesas. Olha só o comparativo. Com farinheira própria, mão de obra própria, 12.780. Com um custo de 2.500, que esse é um custeio para 1 hectare de mandioca, um lucro de 10.280. Sem farinheira, cai pela metade, né? 6.390, com o mesmo custo, cai para 3.890 a renda. Você vê que isso tratando dos dados que a gente tirou daqui, de meio hectare. In natura, 7.732, isso vendendo a 70 centavos o quilo. Só que, como eu falei para vocês, é selecionado, né? Ele não leva tudo. Por isso que vocês veem que cai muito o valor. E, por fim, a nossa mandioca congelada. Nossa mandioca descascada congelada. Que é a receita de 28.175. Ele teve uma despesa de 8.500. Por que 8.500? 2.500 do custeio da implantação da lavoura e R$6.000 foi de investimento, que foi construída a caixa, foi adquirido os canos para irrigação. Então, ele deu uma rentabilidade de 19.675. Gente, olha só no gráfico, o comparativo. Farinheira própria, sem farinheira, in natura e a mandioca descascada e congelada. Isso aqui é a renda bruta, o custo e a renda líquida. Então, o comparativo é muito claro, muito visível que o valor agregado à mandioca descascada e congelada supera
no dobro, ou seja, quem tem farinheira própria ou quem vende in natura. Então, o que a gente quis? A gente quis mostrar para o produtor que se ele tiver 1 hectare, ele e a família tem condições de ter uma renda, dividido isso em mensal, de mais de 3 salários por mês. E falando nisso que nisso aí é 8 meses, né? Isso, 6 meses. Bem lembrado. Isso é 6 meses que ele colheu. Aqui a gente propôs algumas futuras ações, porque até não surgiu essa pergunta, mas assim, vocês podem notar que o solo aqui é um solo de qualidade. E a gente quer, comparado com a maioria do nosso município, ele é um solo que tem algumas características melhores. Então a gente se propõe a fazer novos trabalhos, outros dados com uma nova testemunha, e até a gente já tem uma testemunha plantada com outra variedade, e montar uma URT dessa nos nossos solos fracos, nos nossos solos da maioria da nossa região do município de Acorizal. Lá na região nossa, assim, a terra boa. Sim. Só que ela não dá a mandioca tão rápido como no Gorgulho, em terra preta. Né? Pois é, então, a gente está falando... O Gorgulho dá muito mais rápido do que o chumbar. Realmente. Isso, para... o cascalho. Então, a gente quer... Por isso que a gente quer fazer essa testemunha, porque às vezes o pessoal fala, mas essa terra aqui é muito boa. Mas olha só, fazendo a testemunha, vocês sabem que ela pode se comportar, inclusive, melhor do que aqui. Inclusive melhor, é o que o senhor está falando. Se a gente fizer a devida correção, fazer uma análise sólida, devida correção, ele pode se comportar melhor do que aqui e dar uma produtividade maior. Porque aqui nós não usamos adubo. Foi feita a análise de solo, tudo, mas a gente queria fazer o trabalho dessa forma, que é o que comumente as pessoas fazem no município, para fazer, para demonstrar realmente a realidade. Então, o que o senhor falou tem sentido. A gente espera um resultado diferente, é claro, mas não que vai ser uma produtividade menor, pode ser até melhor, entendeu? Mas e para isso a gente vai montar uma nova RT. 7 meses nós colhe. E no Gorgulho tem que esperar, na terra barro tem que esperar 1 ano. Isso. O proprietário, o senhor Edmilson, ele disse para nós, olha, o pessoal do grupo 2 tem direito de levar 1 ou 2 desse material que está aí. Isso. Tá certo? Não é para levar 8 tudo, 1 ou 2 no máximo. Você levar como semente. Um material muito bom, existe material melhor. Claro, mas é o que nós estamos trabalhando hoje, tá certo? Temos o IAC 47 que é muito boa, tem a Liberatia que está ali muito boa, mas o que nós temos é isso aí hoje, tá bom assim? Nós íamos ter uma prática de buscar amido, mas deu um problema sério aí na primeira etapa, mas fica para uma outra oportunidade. O que significa isso? Eu posso, através de uma tabela, eu posso calcular o teor de amido aproximado daquela variedade, daquele ponto que eu quero vender. No caso, isso aí é bom para quem mexe com farinha e quem vende para a indústria. Quem trabalha com mandioca congelada é a maturidade, né? É a maturidade, não precisa... Agora tem uma coisa aqui interessante. Eu tenho um produtor aqui em Acorizal, ele tá nessa atividade já há tempo, e ele percebeu que a produção dele era pequena, ele precisava aumentar, ele arrumou companheiros para trabalhar com ele, e ele compra o material do cidadão, e ele não faz a seleção, ele compra tudo, não é, Claudemir? Não precisa fazer a seleção. Agora, se o Claudemir for pegar para vender para feira, aí tem aquela exigência, né? Exato. Outra coisa. Obrigado, Pedro. Para nós encerrarmos nossa participação, para irmos já para o almoço, olha como é que eu já estou. Isso é de um lado, hein? Se parece bom, eu caio. A grande maioria dos produtores, os mais antigos, eles têm o costume de plantar a maniva entre 7 a 10 centímetros. É costume. Às vezes não tem material disponível no mercado, na nossa propriedade, ele se sujeita. E a pesquisa já vem falando há muitos anos que é entre 12 a 20 centímetros. A pergunta que eu tenho que fazer para mim, como produtor e como cidadão, é o seguinte. Isso é muito lógico, é só olhar. Desculpe. Essa aqui Essa aqui é a que o pessoal planta, né? Quem é que tem mais reserva de comida?
7, 10 ou 15 a 20, que tem reserva de comida. 20. Sim. Então veja bem, a mandioca ela tem uma característica interessante, igual o milho tem sua característica, o milho não perfilha. O milho, se ele atrasar uma semana, a pessoa já foi pro brejo. O arroz perfilha, depois ele perfilha e vai embora. A rama de mandioca, a mandioca tem um detalhe. Ela vive, a planta vive 30 dias da reserva desse material aqui. Após 30 dias é que ela vai emitir, depois de 20 dias, vai emitir as suas raízes para buscar o alimento do solo. Dá uma zebra aí, o caboclo não é irrigado. Planta num cerrado sem adubo. Você cria uma criança sem condição de dar uma vacina, um remédio, vai adoecer. Assim é a planta. Outra coisa, para os colegas aqui de Acurizal. Já está muito sério o problema da mosquinha branca. Eu não sei se já aconteceu lá na sua casa, mas na casa deles aconteceu. Nós perdemos uma lavoura muito grande, de 2 hectares, 2 hectares, totalmente de mosquinha branca. A mosca branca hoje é muito sério. E mosca branca, gente, é uma praga, como as demais, tem que ter certos cuidados. Tá certo? Assim como uma criança, tem o pré-natal, papapá, nasce, né? Assim é a planta. Solo bom, plantio na época certa, espaçamento correto, adubação se for o caso de irrigação. Ela, planta vigorosa, tem um exemplo, ó. Ela deu a mosquinha branca. Olha como é que ela se comportou. Deu mosquinha branca, como é que se comportou. Então, mosca branca é sério. Quem tiver mosca branca na sua propriedade, procura os colegas rapidinho, não deixa para depois não. Eles vêm procurar depois que o defunto estava fedendo. Aí não tem jeito, só Deus, eu não faço milagre, só Deus faz milagre. Perdeu 2 hectares, o nego perdeu muito dinheiro. Que é adubação, é calcário, é grade, é a moagem, é o tempo, é a raiva, né? Ele para. Então, mosca branca, trips e pulgão é sério no município. E tem tratamento? Tem. E precisa comprar veneno caro? É brabo? Não. Aí, ó. Hoje está controlando com o quê? Nós recomendamos o NIM, estado de linha. Mas depende do estágio da praga. Do estágio. Do ninho você pode fazer em casa? Não, o extrato de ninho é feito da semente verde. Ah, é feito da semente? Semente verde. Mas não tem como fazer ela em casa? Tem a folha, nós fizemos a folha, maceramos a folha dela, né? Tira o sumo e pulverizamos em animais que tem pulga e carrapato. Entendeu? Alguns estão recomendando o NIM, pega ele e coloca na ração para o animal comer. Pois é, mas e quem tem o ninho em casa, dá para colher a semente e fazer? Não, vai dar muito pouco. Mas não é tóxico então? Não, senhor, essa é a moda. Você pode tomar banho, passar de perfume. Agora veneno bateu, irmãozinho. Se o hospital não estiver perto, benzedor. Quantas capinas deu? Mas só 2 parece, duas capinas. Esse extrato de ninho encontra na agropecuária? Não, senhor. Parece que Cuiabá tem uma empresa que vende. Eu não sei lá se usa o que, Claudemir, lá pra... Nunca deu esse problema de praga, né? Nós controlamos lá. A agropecuária estava tendo, mas parece que ele estava falsificando, colocando produto. O Brasil. Isso, viu como foi? Obrigado, colega. Eu tenho um cidadão em São Paulo, que a gente está comunicando, ele representa uma empresa muito grande que vende o estado do Ninho. Mas é São Paulo para vir para cá, é sempre pouco reais. Mas vale a pena. Inclusive pro gado, viu? Essa cultivar tem produzido sequeiro? Tem. Quanto que ela está produzindo? Rapaz, nós tivemos lá em onde? Nós fomos lá em Agrovila, a grande maioria é sequeiro. São 8 meses no máximo. 8 meses. É. E quanto que fica em produção? A produção dela atinge o quê? Olha, eu digo uma coisa para o senhor. O mercado está muito satisfeito com o material, né? Que é para consumo. E eles estão muito satisfeitos lá. Nós não temos a ideia de quantas toneladas sobre, não temos. Mas vamos dizer que eu planto aí 1 hectare de mandioca, mais ou menos. Dá quantos quilos por pé, mais ou menos? Na média. Me ajuda aí. 3 quilos. Eu não posso falar porque É diferente, né? Tá. Vamos colocar aí uma média de 2 quilos, né? 10 mil pés, vezes 2, 20 toneladas. A nível de Mato Grosso, a produtividade está em torno de 13 toneladas. É a média, né? Mas tem gente produzindo mais. Aqui Cidadão ali produz mais. Olha só, essa questão da produtividade, a senhora ali falou que dá mais de 3 quilos.
Mas hoje, se você fizer um comparativo com a produtividade que a gente tem aqui, historicamente, é 10, 12 toneladas. Se dá mais 3 quilos, a gente pensa no seguinte, o stand dele teria que ser de 10 mil pés, certo? Digamos que ele perdeu 10%, cai para 9%. O que a gente deduz é que realmente ele não está colocando o stand corretamente. É uma coisa simples, é no plantio, na hora do plantio. Se você plantar 1 por 1, ele tem que ter, teoricamente, 10 mil covas. Se você diminuir, colocar só 9 ou 8 e mais a perca que você tem, em torno de 10% de perca, vai cair muito. Aí que vem a história, dá mais de 3 quilos por pé. Mas e por que dá 12 toneladas? A outra 15? Coisa, foi você, né? Olha a diferença da Liberata normal, com 6 meses, quer dizer, e essa aqui, a Camanducaia com 6 meses. A Liberata e a Camanducaia. Esse é um comparativo que a gente fez, é da mesma idade. Agora, é evidentemente que a Liberata, ela produz muito mais. Isso é evidente, né? Muito mais, ela pode produzir muito mais. Mas o que nós achamos foi isso aqui, ó. A grossura dela em 6 meses, né? E essa aqui não. Nós vimos 2 vezes aí, nós arrancamos de propósito mesmo. Realmente, com menos de 6 meses, ela está bem fininha. Ela estava mais fina do que ela. Essa aqui nós fizemos o teste de cozimento. Deu 10 minutos no máximo. 10 minutos. Mesmo porque eu estava com fome, antes ia uma coisa balde. Nós usamos 1 por 1. É o espaçamento usual, que o pessoal mais comumente usa. 80 por 1, o seu? 80 por 1 por 1. Agora estamos mudando para 1,20 porque ela tem uma capacidade grande de espalhar. Mandioca tecnicamente bem conduzida, bem plantada. Aqui na propriedade do município de Acurizal, onde a Empaer está realizando aqui um dia de campo, principalmente focando aí a irrigação na cultura da mandioca, focando também a comercialização do agricultor aqui, ele vende ela congelada.